aí pessoal, sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal, o Wellington Silva aqui, e este é o CryptoTrade, o quadro aqui no canal onde todas as segundas-feiras passamos dicas de trade de criptomoedas para vocês. E no vídeo de hoje vamos aprender a operar um trade system, vou ensinar um trade system simples e objetivo para vocês, e mesmo se você é iniciante você vai conseguir sim operar dessa forma. E no máximo, se você não sabe nada, você vai precisar adquirir alguns conhecimentos básicos. Além disso, também passarei alguns exemplos para vocês, exemplos reais de operações feitas essa semana, que aconteceram essa semana em algumas criptomoedas, dos pares /USD, para que vocês possam assimilar melhor o conteúdo. Então, antes de mais nada, se você gosta aqui do nosso trabalho, acha que esse conteúdo vai ser útil para você, já deixa o seu gostei aqui para a gente, e inscreve no canal, clica no sininho para não perder nenhum vídeo do canal, e então, finalmente, bora para o vídeo. Então, pessoal, cá estamos no gráfico, como funciona esse trade system, como funciona para operarmos da forma que o Wellington opera, pelo menos em um dos setups, em uma das estratégias que o Wellington utiliza. Basicamente, é uma estratégia baseada em linhas de tendência e Fibonacci, tá? Algo muito simples, algo muito básico. Então, como é que funcionaria essa estratégia? Vamos dar o exemplo de uma operação compradora, uma operação onde você vai fazer uma compra, certo? Então, é o seguinte, imagine o seguinte cenário, pessoal. Imagine que o preço está em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, ok? Qual é o seu primeiro passo? Identificar uma linha de tendência, ou seja, uma linha de tendência de baixa. Nesse caso, ligamos os topos e os fundos descendentes, formando a linha de tendência de baixa. Você então aguarda o segundo passo, que é o rompimento da linha de tendência de baixa para cima, ou seja, uma virada de tendência. Aconteceu essa virada de tendência, você vai para o terceiro passo, que é então aguardar um pequeno sinal de correção. Teve o sinal de correção? Ok, vai para o quarto passo. Qual é o quarto passo? Você vai então pegar a ferramenta de retração de Fibonacci, certo? Vai traçar a retração de Fibonacci colocando o número 1 em cima, no topo, e o número 0 embaixo, no início da pernada de baixa. Esse início da pernada não necessariamente precisa ser exatamente no fundo, pode ser mais para aqui, porque isso vai depender de qual candle que demonstrou mais força para o rompimento, certo? Então é algo meio subjetivo, vocês precisam realmente praticar muito para poder adquirir o timing para essa análise, para essa estratégia, certo? Então você fez o quarto passo, colocou o Fibonacci, o quinto passo é então calcular o gerenciamento de risco, calcular quanto você vai arriscar nessa operação, você vai arriscar 1%, 2% do seu capital, e então fazer uma posição. Você vai colocar uma ordem pendente justamente aqui entre o 50 e o 382, tá? Você pode colocar só no 382 aqui nessa região, você pode colocar no 50, ok? Fica aí a critério de vocês têm que fazer backtesting, ou seja, vocês têm que testar essa estratégia no mercado passado para ver como é que vocês se adaptam melhor a ela. Mas, no geral, é muito simples. Depois do quarto passo, vocês só precisam colocar uma ordem de compra nessa região que chamamos de Buy Zone, ou seja, uma zona de compra, que é sempre a zona de correção de preço. E então, fez uma entrada nessa região, o alvo de vocês pode ser tanto aqui no 127, como no 618, ok? Se vocês desejam operar com alvos menores, a taxa de acerto de vocês também será maior. Porém, vocês também estão correndo um risco maior porque vocês estão arriscando 2 para ganhar 1, por exemplo. Imagine que a minha entrada fosse aqui, o stop sempre deve ser abaixo do zero, tá pessoal? O stop sempre abaixo do zero, a entrada sempre na região de compra, na buy zone, e os alvos 127, 618 como alvos finais, tá? Alvos máximos dessa estratégia, e você pode fazer inclusive usar um alvo antes da resistência. Né, um alvo antes dessa região, aí fica a critério de vocês têm que fazer testes e avaliar com qual gerenciamento de risco, com qual risco-retorno vocês ficam mais confortáveis. Lembrando que existe o risco-retorno de você arriscar 1 para ganhar 3 e o risco-retorno de você arriscar 1, 2, 3 para ganhar apenas 1. Então, vocês têm que avaliar se compensa para o psicológico de vocês. Se você é um iniciante, recomendo que você comece entrando na buy zone, colocando o stop sempre no zero e saindo pelo menos no 127, porque você vai ter um alvo maior do que o seu stop e isso vai dar uma pequena tranquilidade para você inicial. Você não vai ficar tão preocupado ao levar um stop, porque esse stop vai acabar consumindo dois takes seus, 2 alvos. Então, se você operar sempre aí buscando o alvo 127, você é iniciante, isso vai dar uma folga para você. Você tomar um stop, quando você tomar um take, você bater um take profit, você vai sair no positivo depois desses 2 trades, certo? Então a estratégia basicamente é isso, pessoal. A gente pode elencar aí, então 4 passos.
Que seriam esses: identificar uma linha de tendência, ou seja, identificar uma LT, o passo 1. O passo 2, aguardar o rompimento dessa LT, tivemos aqui o rompimento. O passo 3, aguardar o sinal de correção, tivemos o sinal de correção. Traçar a retração de Fibonacci na perna 1 após o rompimento. Qual seria a perna 1? A perna que fez o rompimento da linha de tendência, certo? E por último, entrar na buy zone com stop no 0 e o take de preferência no 127 aqui em cima. Tá? Se o seu Fibonacci não tiver esses níveis de 127, não tiver configurado dessa forma aqui que o meu está, basta você vir aqui, clicar nele, no Fibonacci, clicar aqui nessa caixinha aqui, nessa engrenagem, certo? Clicou nela, você vai ver que o meu está configurado dessa forma. Dê um pause no vídeo e configurem o Fibonacci de vocês de forma igual, certo? Então vocês vão poder, marquem as caixinhas do jeito que está aqui, desmarquem, etc. Modifiquem tudo do jeito que está aqui, que aí vocês vão ter o Fibonacci igual ao meu. Aí você pergunta: Wellington, e na mão contrária, como é que funcionaria no short, né? Para você que está iniciando, para você que está começando a operar agora, não recomendo que você já parta direto para as operações de venda descoberta, ou seja, para tentar ganhar na queda. Tente estudar um pouco mais elas, porque você precisa entender a lógica por trás dessas operações e principalmente aprender a inverter a estratégia. A estratégia aqui é a estratégia para compras, mas para venda a gente vai fazer tudo ao contrário. Os passos são os mesmos, só que em vez de buy zone será uma sell zone, ou seja, uma zona de venda. E em vez de uma linha de tendência de baixa, será uma linha de tendência de alta. Como por exemplo, no exemplo aqui abaixo, vou fazer um exemplo para vocês. Imagine o seguinte, que a gente tem então uma tendência de alta, o preço está em tendência de alta e acabamos perdendo toda essa tendência de alta, não pegamos nenhum take, não pegamos nenhum alvo, ou seja, não fizemos lucro. Mas a gente observa então que o preço está buscando romper essa linha de tendência. Ele rompe a linha de tendência para baixo, no caso. E então a gente já tem um primeiro sinal. Nós identificamos a linha de tendência. O segundo sinal, esperamos o rompimento. E o terceiro sinal é qual? O sinal de reversão, tá? O sinal de correção. Estamos tendo o sinal de correção? Beleza, perfeito. O que fazemos então? Pegamos a ferramenta de retração. Clicamos nela aqui. Colocamos ela na pernada de baixa, que rompeu a linha de tendência. Aguardamos então o preço chegar aqui nessa região, na região de Sell Zone, que mais uma vez é uma região sempre entre 618 e 382. E então fazemos uma entrada buscando novamente o 127 ou o 618, tá? E o stop acima do zero. Sempre o stop acima do zero, tá, pessoal? Nesse caso, o 0 fica em cima e o 1 fica embaixo. No caso da compra, o 0 fica embaixo e o 1 fica em cima. Tá? Se você tiver mais dúvidas com relação a esses passos, quais os passos a seguir, pausa o vídeo que novamente anota isso, porque eu tenho certeza que essa estratégia vai ser muito útil para vocês. E se você quiser testar essa estratégia antes de fazer operações com ela, antes de colocar dinheiro no mercado real, que é inclusive o que eu recomendo, porque você pode muito bem não se dar muito bem com ela, você pode muito bem ter dificuldade com alguns critérios que são um pouquinho subjetivos, tá? Ela tem que ser o mais objetiva possível, mas você sempre vai ter um critério, por exemplo, na buy zone. Qual é o dos 3 níveis da buy zone, qual é o melhor nível para entrar? Isso vai depender do ativo que você está operando. Tem ativo que não chega no 618 na maioria das vezes, tem ativo que chega na maioria das vezes. Então, tem ativo que vale a pena colocar a ordem no 618 e tem ativo que vale a pena colocar a ordem no 50, ou seja, no 0,5. Então é muito importante que vocês façam um backtest, que vocês avaliem a estratégia ponto a ponto. Vocês façam várias e várias operações, recomendo no mínimo 100 operações no backtest, ou seja, no gráfico passado. Tem até um vídeo aqui no canal sobre o MetaTrader 4, ensinando como simular operações. Vocês podem fazer usando esse simulador, fazer a simulação das operações com essa estratégia, ou vocês podem fazer aqui no TradingView mesmo. Para vocês fazerem aqui no TradingView é muito simples. Bota o gráfico lá para trás, né? Eu recomendo inclusive que vocês utilizem gráficos de 30 minutos ou 1 hora, tá? No mínimo é o perfeito, ideal para vocês operarem, vocês estão iniciando. E aí vocês botam o gráfico para trás, o que é que vocês fazem? Tá com o gráfico para trás aqui, basta ir passando barra por barra e fazendo a análise de vocês. A gente pode fazer uma análise aqui, por exemplo, linha de tendência, rompeu. Vamos aguardar a correção. Se ele corrigisse, a gente entraria para sair na extensão.
Ó, entraríamos aqui e buscaríamos então esperar o preço retomar a sua alta, ou então fazer um movimento de alta para que a gente conseguisse tirar algum lucro. Então é dessa forma que você faz backtest, você vai traçando a sua estratégia no gráfico e avançando barra por barra aqui no TradingView. Ou você pode fazer lá no MetaTrader 4, como eu ensinei no vídeo passado e nos vídeos retrasados sobre o MetaTrader, certo? Então é isso, pessoal. Agora vamos para os exemplos práticos, tá? Como essa estratégia se comporta no mercado real, ou seja, como essa estratégia se comporta no gráfico mesmo, não aqui apenas em desenhos, né? Em formas aqui onde a gente tenta explicar para vocês da maneira mais simples possível, mas como é que se comporta no gráfico. Eu tenho 3 exemplos para vocês aqui, sendo elas do Bitcoin, da IOTA USD e do Ethereum USD, que foram 3 exemplos onde o Bitcoin fez essa puxada de baixa, certo? Eu identifiquei essa linha de tendência, ele fez um fundo duplo, ou seja, ele passou aqui nessa região, voltou, caiu novamente e voltou rompendo a linha de tendência, ou seja, temos a pernada 1, aguardei sinais de correção, ou seja, essas voltinhas pequenas aqui, tracei a ferramenta de retração de Fibonacci, ok? Então, aguardei e coloquei uma ordem de compra aqui na Buy Zone, no 382, para buscar o 127. Isso não quer dizer necessariamente, pessoal, que eu tenho que sair no 127. Tá? Se você é um cara que tem mais experiência, você consegue sair antes, você consegue avaliar o momento correto de saída. Às vezes o preço não está com muita força para chegar lá. Às vezes compensa sim sair antes. Mas se você não tem experiência, se você não está acostumado com esse tipo de saída, tá? Se você não está acostumado com uma saída menor do que o seu stop, não recomendo que você faça. Recomendo que aguarde até o final, ok? Então o meu stop estaria aqui no final, tá? Abaixo do zero. Coloco bem abaixo justamente para que, se o preço cair fortemente, ele tenha um espaço, né, para segurar o stop enquanto o preço pode acabar voltando, tá? Então fiz uma entrada aqui no Bitcoin USD, tá? Aqui nessa região. E aí teve também a IOTA. A IOTA estava na mesma situação, linha de tendência de baixa, tá? O preço aqui fez um fundo duplo e rompeu. Identifiquei os sinais de retração, os sinais de correção, que é um dos nossos passos. Coloquei o Fibonacci, colocando 1 em cima e o 0 embaixo, e coloquei então uma ordem de compra na Buy Zone com o stop aqui embaixo, abaixo do zero, e o take lá em cima, ok? Fiz a mesma coisa também para o Ethereum, tá? Seguindo os mesmos passos que eu cito aqui. Identifica a linha de tendência, identificamos a linha de tendência azul, tá? Segundo passo, aguardar o rompimento dessa linha de tendência, aguardamos o rompimento, ok? Terceiro passo, aguardar um sinal de correção, também aguardamos o sinal, e no quarto, traçamos a retração de Fibonacci na perna 1 após o rompimento. Também fizemos isso, ok? Por último, colocar uma ordem de compra, né? Ou já entrar a mercado na região de Buy Zone, na região de compra, buscando o Take Profit ali perto do 127. O nosso stop sempre no zero, ok? Temos aqui também uma versão inicial antes do Bitcoin fazer a correção. Fiz aqui uma análise, o preço não fez a correção. Quando ele fez a correção, eu fiz a entrada. Certo? Também temos essa perspectiva. Essas análises foram postadas no dia 28, inicialmente, em um dos grupos que eu participo no Telegram. Eu postei lá essas análises para o pessoal que quisesse também pensar em fazer uma entrada nesses pontos. E vamos conferir então como é que estariam essas operações hoje. Eu particularmente já saí das operações. Se vocês tivessem entrado, como é que estariam essas operações hoje? Tá? No Bitcoin, por exemplo, temos o preço aí voltando, tá? O preço chegou a atingir aqui o ponto. Eu saí justamente nessa região aqui. Por que eu saí nessa região? Porque essa região é uma região de resistência forte. Você vê que o preço acumulou bastante nessa região. Era muito provável que ele chegasse aqui e voltasse, tá? Eu mandei para os grupos um alvo maior porque cada um tem o seu gerenciamento de risco. Cada um opera de uma forma com um gerenciamento de risco diferente. E essa estratégia funciona mesmo com os dois gerenciamentos de risco. Tá? É ideal você fazer os testes, os backtestings, para avaliar qual o gerenciamento de risco, qual o tamanho de alvo, qual o tamanho de stop, se adequa melhor ao seu operacional, ao seu psicológico, certo? Nesse caso, então, eu saí aqui, ter saído com um lucro aqui interessante de 5,26%, se eu tivesse entrado com 100% do capital, claro, arriscando 2 para ganhar 1. Esse 0,54 aqui quer dizer que eu estou arriscando 2 para ganhar 1, certo, pessoal? E aí estaria o desenvolvimento da operação no Bitcoin. Muito provavelmente agora que ele bateu essa resistência aqui e
está voltando, é muito provável que ele venha acabar rompendo para baixo, fazendo uma pernada de baixa. Tá? Se colocarmos aqui na IOTA USD, temos também o mesmo cenário. A IOTA USD chegou aí um pouquinho mais longe. Também acabei colocando o meu take profit um pouco mais abaixo aqui nessa região, justamente por conta dessa região de resistência. Quando vocês forem operar essa estratégia e antes do seu alvo tiver uma região de resistência forte, assim uma acumulação, coloca o alvo nela, porque provavelmente o alvo vai bater nela e voltar, certo? Temos aí então, por último, o Ethereum USD, tá? Que também fiz uma saída antes do 127, bem antes do 100, sempre arriscando 2 para ganhar 1, mas vocês vejam só, arrisquei 6 e ganhei 3, tá? Se eu tivesse errado em uma das operações, eu teria saído no 0 a 0. Tinha ganhado 2 em 2 operações vencedoras e perdido 2 em uma operação perdedora. Então vocês veem que operando dessa forma eu arrisco mais para ganhar menos. Mas você tem uma contrapartida que é quando você opera assim, a sua taxa de acerto aumenta. Ou seja, você vai acertar mais operações automaticamente, ok? E por último, último exemplo que eu acabei não mandando análise, não anotando anteriormente a operação, mas no Litecoin USD ele também deu oportunidade, tá? Também voltou na buy zone aqui, depois de uma linha de tendência, tá? Uma linha de tendência um pouco mais larga, você pode até reduzir ela aqui a essa região, tá? Rompeu, voltou e daria uma oportunidade também de operação nessa região, certo? Então é isso, pessoal, é isso que temos para o vídeo de hoje. Como vocês puderam ver, é um setup muito simples. Se você não entendeu, volte o vídeo, veja novamente, né? Tente assimilar esses passos. Se você seguir esses passos, fizer um bom gerenciamento de risco, colocar o stop sempre no 0 e o take profit você tem que testar, como eu falei, para que dê certo, para que você possa avaliar qual é o melhor take profit de acordo com o seu gerenciamento de risco. E então, depois que você fizer pelo menos umas 100 operações no backtesting, ver que está dando resultado, ver que saiu um resultado positivo significativo para você, então você começa a operar com uma quantia pequena, com esse operacional. Você que está iniciando, eu recomendo que comece com menos de $500, tá? Arriscando sempre no máximo 1% desses $500 no trade, ou seja, se você perder, se tomar o stop, você perca no mínimo, no máximo 1% do seu capital total, que é os $500. Então, comece pequeno e aos poucos que você vai tendo resultado, você vai aumentando o capital, colocando lá 1.000, 10.000, $20.000, de acordo com o que você pode colocar, de acordo com o que você está disposto a arriscar. Então é isso, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Estava muito ansioso para trazer um setup para vocês. Eu já passei, eu acho que esse setup aqui anteriormente no canal, lá muito atrás, mas ele tem alguns conceitos diferentes. Eu acabava utilizando médias móveis e com o tempo acabei largando os indicadores e focando mais no preço, focando em um tipo de operação, num tipo de operacional que chamamos de naked, ou seja, você está operando de forma pelada, gráfico pelado, gráfico puro, tá? Que é você operar sem indicadores, apenas analisando o preço, ou também conhecido como price action, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se você achou esse vídeo interessante para você, se você acha que isso vai trazer melhorias para o seu caminho no trading, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal para os próximos vídeos e a gente se vê na próxima. See you next time.